Aleluia, glória a Deus. Então abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, e aqueles que porventura não têm a Bíblia, não a trouxe, pode acompanhar aí no nosso Data Show. Diz assim a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhar, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Versículo 5. Tendo Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo. Este era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Tendo Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus do modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça, o crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram a Sóstenes, o principal da sinagoga, e os espancaram diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara votos, chegando a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecessem ali mais algum tempo. Não ascendeu, mas despedindo-se disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Glória seja dada ao Senhor. Vamos mais uma vez orar ao nosso Deus. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por esse tempo precioso, por esse dia, o dia do Senhor, por estarmos na casa do Senhor para aprender da palavra santa do Senhor. Portanto, ó Deus, em o nome de Jesus, permita que o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração nessa noite. E ao sairmos daqui, ó Deus, saiamos transbordando de alegria e desejosos de fazerem a
tua vontade. Sê conosco e ao longo dessa semana, fortaleça-nos com a força do teu poder, para podermos testemunhar do Senhor em todas as circunstâncias. Abençoa, Senhor, os que estão aqui presentes, os que estão em casa, os que estão nos acompanhando pelos canais da igreja. Permita, Senhor, em nome de Jesus, que cada um nessa noite seja edificado por tua palavra. Repreenda, Senhor amado, tudo aquilo que não procede do Senhor. Permita que o Espírito Santo do Senhor, o mesmo que inspirou esta palavra, esteja iluminando o nosso coração e mente. Em o nome de Jesus, Senhor nosso e da igreja, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, já há algum tempo nós estamos aqui meditando nesse livro tão precioso, o livro de Atos, comumente chamado de Atos dos Apóstolos. Mas, na realidade, o testemunho que nós temos aqui em Atos é que estes atos foram do Espírito Santo de Deus. Desde o começo até o final, nós até aqui estamos vendo e veremos até o final a palavra pregada, o evangelho pregado no poder do Espírito Santo. E toda vez que o evangelho é pregado no poder do Espírito Santo, Deus opera poderosamente. Nós estamos já alguns domingos meditando, pregando, estudando na segunda viagem missionária. E hoje nós encerraremos então nossos estudos na segunda viagem missionária. Nós vimos que essa viagem começou no capítulo 15, lá no versículo 36, e vai terminar aqui no capítulo 18, versículo 22. Pois bem, então, hoje nós vamos analisar esta última parte da viagem, da segunda viagem de Paulo, da segunda viagem missionária. Essa viagem, conforme nós já sabemos, muito importante, essa viagem do ano 50 até o ano 53, durou então cerca de 3 anos. E durante 3 anos, o apóstolo Paulo passou pela Síria, passou pela Cilícia, pela Pisídia, pela Frígia, pela Galácia. Ele retornou a essa região que ele tinha passado na primeira viagem missionária, confirmando a fé daqueles crentes, firmando-os na fé em Cristo Jesus, visitando aquelas igrejas, principalmente as igrejas da cidade de Derbe, Listra, Icônio, Antioquia, até chegar em Troade, ainda na chamada Ásia Menor. Lá em Troade, Paulo teve uma experiência poderosíssima com Deus. À noite, Deus o visitou de maneira especial. Ele teve uma visão de um varão macedônio, o convidando para passar a Macedônia e ajudá-los. Ele entendeu que aquilo era de Deus, e de fato era de Deus, e eles imediatamente obedeceram aquela ordem, atravessaram o mar Egeu, Mediterrâneo, e chegaram à Europa, precisamente na região da Macedônia. Chegaram em Neápolis e logo seguiram para Filipos, no capítulo nosso, poderoso capítulo nosso 16, e aí o capítulo todo do 16 trata então desse ministério, a partir do versículo 11, ali na cidade de Filipos, e coisas poderosas aconteceram na cidade de Filipos, e todas as conversões lá na cidade de Filipos foram conversões verdadeiras, homens e mulheres que renderam-se ao Senhor Jesus e realmente foram extremamente usados por Deus. Depois, em Filipos, nós já vimos Paulo, então, com a intenção de, pela Via Ignácia, aquela estrada famosa na época do apóstolo Paulo, que ligava de leste a oeste, que atravessava a Europa, atravessava a Macedônia, e o apóstolo Paulo tentava, e a intenção dele era seguir reto e chegar ao mar Adriático, e de lá embarcar para a Itália e chegar em Roma. Essa era a intenção dele. Entretanto, quando ele chegou na cidade da Tessalônica, o Espírito de Deus o segurou ali, e na cidade de Tessalônica, ele, Timóteo e Silas foram extremamente usados por Deus. Uma obra poderosa surgiu ali na cidade da Tessalônica, a despeito das perseguições, a despeito das adversidades. E ali,
Deus os convence de, ao invés de seguir em frente até chegar ao mar Adriático, conforme eu disse, Deus os fez descer. E na Tessalônica, eles descem para Bereia. E lá, a Bíblia diz que os judeus bereanos eram mais simpáticos, eram mais receptivos à palavra de Deus. E o apóstolo Paulo pregou para eles, e muitos daqueles judeus receberam a palavra, aceitaram o Senhor Jesus como o Cristo, o Messias, o Senhor da vida deles. E ali também Deus operou de maneira poderosa. Mas sempre temos visto ao longo da primeira viagem, ao longo dessa segunda viagem, sempre que o Evangelho estava vencendo, sempre que o cavalo branco estava vencendo, os outros cavalos vinham, apareciam, ou seja, a perseguição, a adversidade, as lutas, né, vinham contra os missionários, contra a pregação do Evangelho. Ali da cidade de Bereia, o apóstolo Paulo agora segue sozinho, porque Silas e Timóteo ficaram em Bereia. E Paulo segue sozinho para Atenas, a grande Atenas, a cidade de Sócrates, de Aristóteles, a cidade de Platão, a cidade dos filósofos. E ele vai então para Atenas, e lá em Atenas, Espírito de Deus faz uma revolução ali na alma do apóstolo Paulo, e ele, incomodado com toda aquela idolatria, levantado para pregar, e pregou no poder do Espírito Santo de Deus para aqueles homens tidos sábios. E Deus fez também uma obra poderosa na cidade de Atenas. E de Atenas, então, Atenas ficava já no sulzinho, lá bem no sul da região da Macedônia. Então, toda essa essa segunda grande parte da viagem missionária, da segunda viagem missionária, acontece então ali na Macedônia, onde Paulo passa por Filipos, passa por Tessalônica, Bereia e Atenas. Agora ele desce e chega na região da Acaia. E lá na Acaia, ele chega na cidade de Corinto. E hoje, então, para encerrar a segunda viagem missionária, nós vamos ver o apóstolo Paulo agora caminhando, né, para a última parte dessa viagem missionária. Na realidade, literalmente, a segunda metade da viagem. Essa viagem, conforme eu já disse, ela durou cerca de 3 anos. Mas nessa segunda metade, um ano e meio, o apóstolo Paulo ficou em Corinto. Então, o texto de hoje, na realidade, fala da segunda metade, né, da segunda viagem missionária. 1 ano e meio o apóstolo Paulo ficou na cidade de Corinto. Então, nós estamos aí na reta final da segunda viagem. Paulo chega, então, à cidade de Corinto, ainda na Europa. Pois bem, olha aí, vamos acompanhar o versículo 1, primeiro versículo desse capítulo 18. Diz para nós que, depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Então, Paulo agora deixou a cidade de Atenas, foi para a cidade de Corinto, que também era uma cidade muito importante. E como eu disse, e está aí no versículo 11, Paulo fica nessa cidade 1 ano e meio. Nessa segunda viagem foi a maior estada do apóstolo Paulo. O lugar que ele ficou mais tempo foi exatamente aí em Corinto. Corinto era uma das cidades mais importantes do Império Romano, né? E um detalhe curioso, né? Um istmo, ou seja, uma pequena faixa de terra com apenas 6 quilômetros de extensão, fazia essa ligação por terra de Corinto à Europa. Então, todos que estavam na Europa, todos que estavam na Macedônia, podiam chegar a Corinto a pé, né? Podiam chegar a Corinto por terra. Aí chegava através desse istmo, essa faixa de terra. E esse istmo era muito importante, porque ele margeava, ou seja, a margem leste e a margem oeste, tinha 2 portos. Então, a cidade de Corinto tinha o privilégio de ter 2 portos, um em cada mar. Um do lado do Egeu, do Mediterrâneo, e o outro do lado do Mar Adriático. Então, ali,
podia, e acontecia isso naquela época, essa cidade se tornou muito importante e estratégica para o comércio, porque tantas pessoas acessavam essa cidade a pé, vindo da Macedônia, vindo da Europa, como podiam vir por um lado do mar, desembarcar ali, fazer baldeação, e 6 quilômetros apenas do outro lado, pegar um novo barco, já no outro lado, evitando assim um percurso de mais de 400 quilômetros, se seguisse pelo mar até a região do outro lado, para ir para a Itália e para Roma. Então, naquela época, muitos barcos vinham e faziam ali, exatamente nesse istmo, faziam uma baldeação. E barcos um pouco menores eram atravessados através de rodanas, né? Colocava e muitos escravos empurrando, atravessavam o mar naquela faixa de terra até chegar ao outro lado, no outro mar, e seguir então a viagem. Isso era muito comum naquela época. Então, por causa disso, a cidade de Corinto se tornou uma cidade cosmopolita, uma cidade muito importante naquela época, né? Já no finalzinho do século XIX, foi construído lá esse canal que existe até lá hoje. Então, hoje tem um canal chamado Canal de Corinto, e que embarcações menores, então, agora atravessam, especialmente embarcações turísticas, atravessam esse canal. Tive o privilégio de ver isso lá pessoalmente, realmente é uma obra muito bonita, fantástica, né? Onde hoje muitos navios atravessam ali, os navios de menor porte. Mas, antigamente, faziam ali baldeação, ou esses navios menores, eles iam colocando as madeiras redondas, né? Aquelas rodanazinhas, e empurrando o navio até atravessar do outro lado, e aí seguia a viagem. Por causa disso, essa cidade era uma cidade grande e era uma cidade muito importante. E esse fluxo de gente de todos os lugares, essa cidade cosmopolita, isso acabou gerando ali uma cultura, um estilo de vida muito particular, chamado o estilo de vida dos coríntios, né? Ou seja, dominado pela filosofia hedonista. Por isso, essa cidade era extremamente depravada, porque o hedonismo prega o prazer, tudo pelo prazer material, pelo prazer sexual. Então, essa cidade realmente era uma cidade extremamente promíscua. Lá se adorava a famosa deusa Afrodite, que era a deusa do amor, a deusa Vênus para os romanos, a deusa do sexo. E o templo de Afrodite em Corinto era tão famoso, tão grande, que tinha, naquela época, na época de Paulo, cerca de mil sacerdotisas cultuais. E muitas delas, à noite, saíam pelas ruas procurando pessoas para adorar a deusa através da relação sexual. Então, nos outros lugares do mundo conhecido daquela época, quando queria, de modo pejorativo, dizer a respeito da moral de alguém, dizia: você está como um coríntio, um morador da cidade de Corinto, né? Esse era o que acontecia naquela época. Essa era a cidade onde o apóstolo Paulo chegou e ficou por mais tempo. Observe o versículo 2, diz que, chegando em Corinto, Paulo conheceu então um casal Áquila e Priscila. Áquila era um judeu natural do Ponto. Ponto ficava na Ásia Menor, lá em cima. Nós já estudamos aqui nos nossos sermões anteriores, né? Onde hoje está Istambul, né? Bem pertinho do Mar Negro. Lá ficava o Ponto, e ele era um judeu daquela região, esse Áquila, mas estava morando em Roma, e lá em Roma casou-se com uma mulher chamada Priscila. Essa Priscila, certamente uma mulher nobre, uma mulher rica, de acordo com os historiadores. Entretanto, na época do imperador Cláudio, isso por volta do ano 41 até o ano 54, quando ele foi imperador,
e com certeza no ano 50, cerca do ano 50, ele baixa um decreto expulsando os judeus da cidade de Roma. E nessa expulsão dos judeus na cidade de Roma, Áquila, como judeu, fora expulso da cidade de Roma. Então ele pega a sua esposa Priscila e vai para Corinto, e a intenção dele era se estabelecer comercialmente em Corinto, e foi exatamente isso que aconteceu. Nós não sabemos, a Bíblia não diz isso, e não temos muitas referências históricas para dizer se quando Áquila e Priscila chegaram em Corinto, se eles já eram crentes, se eles já tinham se convertido ao Senhor. Bem provável que sim, até porque a Bíblia não fala do apóstolo Paulo os evangelizando. Então, é bem provável que eles tenham realmente tido uma experiência com o Senhor Jesus ainda em Roma, quando estavam morando lá em Roma. E quando chegaram em Corinto, já eram crentes no Senhor Jesus. O texto diz apenas que por Paulo se identificar com eles, além da questão da fé, Paulo se identificou com eles pela profissão. Áquila, o comércio dele, a profissão dele, ele vivia de fazedor de tendas. Então ele fabricava tendas, mexia com couro também. E, com certeza, essa identificação chamou a atenção do apóstolo Paulo, que também tinha por ofício fazer tendas. E ele vai morar com eles. Esse casal, Áquila e Priscila, hospedaram então o apóstolo Paulo. Na realidade, mais adiante no Novo Testamento, Priscila é chamada de Prisca. É a mesma Priscila, esposa de Áquila, né? E um detalhe curioso aqui, uma romana casada com um judeu, um detalhe, uma romana rica casada com um judeu fazedor de tendas, uma profissão simples, né? Olha, e agora uma mulher crente no Senhor. A partir aqui da experiência de Paulo nessa segunda viagem, inclusive ela vai aparecer sendo citada primeiro do que Áquila. Nas próximas citações, as citações aparecerão Priscila e Áquila. Priscila e Áquila. Ela se torna depois uma mulher muito importante também no cristianismo. Uma mulher que verdadeiramente serviu ao Senhor com integridade de coração. A Bíblia deixa claro para nós que esse casal foi muito útil ao Evangelho e muito útil ao ministério do apóstolo Paulo. Depois o apóstolo Paulo vai saudá-los na carta aos Romanos, ele vai agradecer porque eles foram cooperadores, por terem hospedado ele. De fato, Paulo teve um carinho muito especial por esse casal. Mas tem um detalhe interessante, e nós não podemos perder isso de vista, como o Evangelho, quando realmente o Evangelho chega na nossa vida, no poder do Espírito Santo, quando ele chega de verdade, quando nós verdadeiramente aceitamos o Evangelho, né, e ele faz diferença na nossa vida e nos faz agir de maneira diferente. Olha como o Evangelho transformou esse casal. E nós temos aqui, no mínimo, 3 igrejas fortes na época do Novo Testamento, nascidas na casa desse casal. Realmente, esses foram missionários natos, transformaram a casa deles em verdadeiros lugares para a evangelização, em verdadeiros lugares, em verdadeiros celeiros, onde nasceram igrejas poderosas. A igreja de Corinto nasce na casa deles, porque Paulo estava hospedado lá e a igreja nasceu ali, né? A igreja de Éfeso nasce na casa deles, e quando Paulo sai de Éfeso, deixa eles dois tomando conta da igreja que se reunia na casa deles. E a igreja de Roma também nasceu na casa deles. Quando Paulo vai saudá-los depois, a igreja que está na casa de Áquila e Priscila. Então, eles, usando aquilo que Deus deu para eles, a profissão, a casa, os bens, para o Evangelho do Senhor. Isto é que é o crente verdadeiro. O crente verdadeiro sabe que tudo nessa vida é transitório, tudo é passageiro. Que ele não trouxe nada para cá e não vai levar nada daqui.
e que Deus nos dá bens materiais, e que Deus nos dá confortos materiais, para que nós possamos usá-los no reino dEle. Então, quando o Evangelho verdadeiramente entra no nosso coração, as prioridades na nossa vida mudam. Então, a prioridade não é o meu carro, a prioridade não é a minha casa, a prioridade não são os meus bens, a prioridade é o reino de Deus. Essa é a prioridade para o crente verdadeiro. E aí ele vai usar tudo que for possível para a propagação do Evangelho, para o reino de Deus. Então ele vai abrir as portas da casa dele para um grupo pequeno. Ele vai usar o carro dele para dar carona para aquele visitante que veio hoje, ou para aquela pessoa, ou para aquele irmão menos favorecido. Ele vai usar aquilo que Deus deu na obra do Senhor, porque é isto que faz diferença. É assim que se ajunta tesouros nos céus. Os tesouros nos céus são as almas que nós contribuímos para que elas possam conhecer o Evangelho do Senhor Jesus. Esse é o tesouro. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos estar pensando nas coisas do céu e ajuntando tesouros nos céus. Infeliz daquele que coloca a sua experiência, a sua esperança nas coisas dessa terra. Falando da ressurreição, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, dessa igreja que nasceu lá na casa de Áquila e Priscila, ele disse assim: infeliz do homem cuja esperança está nesta existência. E como disse Moisés, tudo passa rapidamente e nós voamos como um breve pensamento. Então, Deus usou poderosamente esse casal, né? E eles realmente entenderam o significado de se crer no Senhor Jesus. Eles foram para Corinto, expulsos de Roma por causa do decreto de Cláudio, do imperador Cláudio, mas fica claro para nós que menos de 4 anos depois, eles voltaram para Roma. Porque 4 anos depois, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, ele cumprimenta Áquila e Priscila, que a igreja estava na casa deles, lá em Roma. Então, aqueles sim, souberam usar a casa deles para a honra e glória do Senhor. Aonde eles iam morar? Foram morar em Corinto, a primeira coisa foi abrir a porta da casa para receber o Evangelho. Foram morar em Éfeso, abrir as portas da casa para receber o Evangelho. Voltaram para Roma, fizeram a mesma coisa. Então, fica um grande exemplo para nós. Versículo 5 do nosso texto. Quando Silas e Timóteo, aí é outra experiência maravilhosa desse texto. Silas e Timóteo chegaram agora da Macedônia. Então, observe bem, vocês se lembram quando o apóstolo Paulo, saiu de Bereia à noite, fugido, por causa da perseguição, e foi para Atenas. Silas e Timóteo ficaram em Bereia, não foram com o apóstolo Paulo para Atenas. De Atenas, o apóstolo Paulo não voltou para Bereia, foi direto para Corinto. Então agora, Silas e Timóteo vão direto para Corinto para encontrar com o apóstolo Paulo lá. E o texto vai deixar claro para nós que eles vão e levam para o apóstolo Paulo um relatório de como os crentes estavam lá na cidade da Tessalônica, como que eles estavam lá na região da Tessalônica e de Bereia. E leva então esse relatório para o apóstolo Paulo. E nós podemos ver isto claramente. Abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses. A carta aos Tessalonicenses, como eu disse na mensagem passada, ela foi escrita quando Paulo estava em Corinto. Nesse período agora, e o que motivou o apóstolo Paulo a escrever a carta aos Tessalonicenses foi exatamente esse relatório que Silas e Timóteo trouxeram. Então, lá na carta aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 3 da primeira carta, a partir do versículo 6 até o versículo 10, nós temos aí a reação de Paulo àquele relatório que Silas e Timóteo trouxeram. Diz assim: agora, porém,
com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, visto que estáis firmados no Senhor. Pois, que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Olha, o apóstolo Paulo ficou extremamente alegre, empolgado com as notícias que Silas e Timóteo trouxeram. Silas e Timóteo chegaram lá e disseram para Paulo: olha, Paulo, os irmãos lá estão uma bênção, a igreja lá está uma bênção, né? Viram? Aqueles irmãos realmente aprenderam do Evangelho, aqueles irmãos abandonaram a idolatria, queimaram os seus livros idólatras, aqueles irmãos agora estão dando testemunho, aqueles irmãos não têm medo da perseguição, aqueles irmãos são fiéis, e mais, Paulo, aqueles irmãos têm muita saudade de você, eles gostariam que você voltasse lá, eles querem aprender mais. Olha que notícias que alegra qualquer pastor. Qualquer pastor. Tem nada que me alegra mais quando alguém chega para mim: pastor, fulano de tal está bom na Bíblia, está crescendo. Olha, precisa de ver o testemunho, precisa de ver como é que é lá no bairro deles, lá na casa deles, as pessoas que ele reúne lá na casa. Isso alegra, pastor. Isso alegra muito. E o apóstolo Paulo diz que ficou tão alegre que ele não sabia nem como agradecer. Mesmo orando, ele chega a dizer, mesmo orando de noite, ele achava que ainda tinha que agradecer mais ainda. Ele diz, por causa da fé, por causa do amor, por causa da esperança daqueles irmãos tessalonicenses. Pois bem, Paulo se sentiu confortado, apesar das perseguições, apesar das lutas, das provações, naquele momento agora, recebendo aquele relatório positivo, percebendo que o ingresso deles, dos missionários, no meio daqueles tessalonicenses, dos de Bereia também, tinha sido uma bênção, tinha sido um sucesso espiritual. Ele se sente confortado, fortalecido para agora. Com estas notícias de Silas e Timóteo, ele se sente confortável para poder agora mergulhar de cabeça na pregação do Evangelho. E é isso que diz aí no versículo 5, não é isso? Ele vai dizer no versículo 5 aí, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente, mergulhou de cabeça à pregação da palavra, testemunhando aos judeus o quê? Que o Cristo, ou seja, o Messias prometido, é Jesus. É Jesus. O texto diz, então, que Paulo faz isso agora com total dedicação. Mas o versículo 6 vai dizer aquilo que eu venho falando ao longo de todas essas mensagens. A perseguição volta à tona novamente. Né? Olha o versículo 6, vai dizer que a oposição se inicia novamente, opondo-se a eles e blasfemando, está falando dos judeus, né? Da inveja dos judeus. O texto diz, resistiam e blasfemavam, uma tradução mais literal desse texto. Né? E um detalhe, os dois verbos que aparecem aí, aparecem no particípio, isso deixa claro para nós a maneira enfática e continuada como os judeus faziam contra Paulo, contra os missionários. Então eles, de maneira enfática, de maneira continuada, persistente, enfática mesmo, eles resistiam e blasfemavam. A blasfêmia que tinha a ver, esses homens estão falando em nome de Beelzebu, esses homens não falam em nome de Deus, esses homens contrariam Moisés, esses homens são falsos, e assim, o que eles estão ensinando aqui, esse culto não está de acordo com o que Moisés ensinou.
E o texto diz que nesse dia, então, o apóstolo Paulo, olha que acontece aí, ainda no versículo 6. Paulo, então, sacudiu Paulo as vestes. Sacudiu as vestes. Isso significa, isso tem um significado muito interessante, né? Significa que o apóstolo Paulo agora estava dizendo, olha, do sangue de vocês eu estou livre. A oportunidade, vocês acabaram de perder a oportunidade. Não vou mais perder tempo com vocês, né? A oportunidade foi dada e vocês rejeitaram. Era nesse sentido que significava, então, sacudir as vestes. Com certeza, Paulo estava aqui pensando nas palavras de Jesus em Mateus capítulo 10, verso 14, quando ele diz que você chegou e as pessoas não te receberam, não receberam o evangelho, você tem que bater o pó dos seus pés, o pó das sandálias e partir para frente. Mas também Paulo também poderia estar pensando em Ezequiel capítulo 3, provavelmente Ezequiel capítulo 3, versículo 16 e 19. Como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: estou livre do vosso sangue, agora vou concentrar o meu trabalho, o meu esforço em favor dos gentios agora, do sangue de vocês eu estou livre. Lá no texto de Ezequiel, estava falando dos atalaias. Os atalaias, aqueles guardas que ficavam nas guaritas, e eles ficavam vigiando. E a ordem era o seguinte: se eles observassem que o perigo estava vindo e não desse o aviso para a cidade, e aquele inimigo viesse e adentrasse a cidade e causasse dano naquela cidade, o sangue aquele prejuízo seria cobrado do atalaia, que viu e não deu o aviso. Mas se o atalaia que viu, deu o aviso e o povo não deu bola para o aviso, aí o sangue seria demandado do próprio povo. Esse é o contexto. Paulo estava pregando palavra para os judeus. Ele foi lá e deu aviso para os judeus. Jesus Cristo, Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, e não há outro caminho para o céu a não ser através de Jesus. Só Ele, não há outro nome, nem no céu e nem na terra, pelo qual importa que sejamos salvos, só Jesus. O apóstolo Paulo foi lá e deu essa notícia, esse recado, foi lá e falou para os judeus. E eles não deram ouvidos. Pelo contrário, o texto diz que eles resistiam e blasfemavam. Então o apóstolo Paulo sacudiu as suas vestes e disse: olha, do sangue de vocês estou livre. Eu dei o recado, vocês não quiseram ouvir. Na hora que Jesus voltar como juiz, vocês não podem reclamar. E Ele não vai cobrar o sangue de vocês de mim. Então isso serve para nós hoje. Então a ordem que o próprio Deus vai dar em visão para Paulo mais adiante, diz: olha, fala e não te cales. Então, ainda hoje, essa é a ordem que nós temos: falar e não calar. E se aqueles não ouvirem, o problema é deles. Quando o juiz vier, eles não terão justificativa. Então, Paulo fez exatamente disso. A partir daquele momento, ele se concentrou nos gentios e, espiritualmente, ele não se sentia mais responsável pelos judeus daquela cidade. E não pregou mais para eles naquela cidade. Isso aqui nós podemos ver. Ele sai dali, o texto vai dizer para nós que ele sai dali, né, dizendo que ia para os gentios, e entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. Então era um gentio, um homem temente a Deus, mas morava ao lado da sinagoga e gostava de ouvir as leituras lá na sinagoga, gostava de ouvir a palavra lá na sinagoga, mas era um gentio. E como o apóstolo Paulo acabara de dizer, né, agora eu vou me concentrar nos gentios, ele sai da sinagoga e já entra imediatamente na casa de Tício, o justo, e prega a palavra para ele. Mas a Bíblia diz que lá naquela sinagoga, o chefe de então, né, o principal de então, lá, chamado Crispo, esse tinha dado ouvidos à palavra de Deus. E a Bíblia diz claramente para nós aí, nesse versículo 8, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e também muitos dos coríntios, ouvindo, criam
e eram batizados. E mais adiante, é muito interessante, que mais adiante, lá em 1 aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 14, Paulo dá testemunho que ele batizou Crispo, ele mesmo. E interessante, então foi um privilégio de Crispo, porque Paulo, ele pessoalmente, não batizava praticamente ninguém, né? Mas Crispo foi batizado pelo próprio apóstolo Paulo. Ele era um dos principais daquela sinagoga, diz-nos o texto. E foi realmente um homem muito importante também na história do cristianismo. Mas a perseguição estava aumentando cada vez mais. Versículos 8 até o versículo 11, nós podemos ver que Deus prepara mais uma vez o coração do apóstolo Paulo para enfrentar as adversidades. Olha o que diz para nós aí, claramente. Teve durante a noite, Paulo, uma visão em que o Senhor lhe disse. O que é que Deus disse para Paulo? Não temas. Não temas. Não temas, Paulo. Pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Era uma cidade, conforme eu disse no início, promíscua, uma cidade complicadíssima, uma cidade pervertida. Mas Deus estava dizendo, olha, não se preocupe com perseguição. Você é meu instrumento para ganhar os muitos que eu tenho aí ainda nessa cidade. Então siga em frente. Essa palavra serve para nós hoje. Deus tem muita gente nessa grande cidade de Cuiabá, nesse estado de Mato Grosso, no Brasil e no mundo. E nós precisamos falar, e não podemos nos calar. Não podemos, e muito menos temer. O texto diz, não temais. Pelo contrário, devemos ser ousados para continuar pregando o Evangelho. Do versículo 12 até o versículo 17, nós temos aí a perseguição propriamente dita. Os judeus se levantando novamente contra, e pegaram o apóstolo Paulo e levaram para o tribunal, e foram lá para denunciar o apóstolo Paulo, exigindo a prisão de Paulo, exigindo, no mínimo, a expulsão dele da cidade, que ele fosse expulso da cidade. Mas naquela época, e esse é um detalhe curioso de Lucas, por ser um gentil e um historiador nato, um médico, um homem culto, ele fazia questão de colocar referências históricas. Então nós podemos realmente datar essa viagem do apóstolo Paulo por várias referências históricas extra-bíblicas, né? Nós temos aqui a referência do imperador Cláudio, e ele, no decreto dele, expulsando os judeus de Roma. Isso certamente aconteceu no finalzinho do ano 49, ano 50. Então nós vamos datar essa viagem missionária, na realidade, no ano 50. Agora nós temos outra informação histórica, ele dizendo, nessa época, quem era o procônsul da Acaia era Galho, e Galho, historicamente, foi procônsul da Cássia, entre os anos 52 e 53. 52 e 53. Então, nessa época, onde que Paulo estava? Ele já estava lá em Corinto, porque essa viagem termina no ano 53. E quem era o procônsul era exatamente Galho. E o texto diz que os judeus pegaram o apóstolo Paulo e levaram ao tribunal. Só que Galho não dava bola para aquelas questões religiosas. Quando ele percebeu que a acusação contra Paulo não era de cunho social, não era de cunho da quebra de alguma lei, de algum princípio legal, quando ele percebeu que a questão era religiosa, isso não quero nem saber disso, isso aí é com vocês, questão das leis, de nomes, isso é com vocês. E o texto diz que ele ignorava aquilo. Como Paulo era cidadão romano, os judeus não podiam bater nele, não podia castigá-lo sem o aval da autoridade romana. Mas o texto diz que eles, então, não se deram por satisfeitos e partiram, então, contra os outros irmãos. E o texto diz que a perseguição agora voltou-se contra os outros. E eles, então, pegaram
o novo chefe da sinagoga, aquele que tinha entrado no lugar do anterior, que tinha se convertido, do Crispo. Crispo se converteu, saiu. Quem entrou no lugar dele foi Sóstenes. E Sóstenes já estava também bem convencido do Evangelho. A palavra já estava encontrando o coração de Sóstenes. Ele já estava abrigando a palavra. E eles foram em cima de Sóstenes para poder assustá-lo, para poder intimidá-lo. Mas o Espírito Santo de Deus já estava fazendo uma obra na vida dele, ao ponto daquele homem, mesmo sendo castigado, mesmo sofrendo, ele não deixou de crer no Evangelho, não abandonou a fé em Cristo Jesus. Mais tarde, quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, a primeira carta, logo de cara, no capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo diz que Sóstenes, seu irmão na fé, está com ele. Então ele cumprimenta os irmãos e manda um salve, manda um alô de Sóstenes, o seu irmão na fé, que estava lá com ele. Olha que coisa maravilhosa. E com isso, a missão na cidade de Corinto estava terminando. Versículo 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda alguns dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria e levando em sua companhia quem? E olha o que o texto diz agora. Levando quem? Priscila e Áquila. Já começa a aparecer Priscila primeiro. Priscila e Áquila. O próprio Paulo estava vendo o trabalho daquela mulher, a importância daquela mulher, o envolvimento dela. E naturalmente, Lucas cita Priscila e Áquila. E o texto diz, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia. Cencreia era o porto que tinha, era o nome do porto que tinha, um dos portos que tinha lá na cidade de Corinto. Então, quando ele chega no porto, antes dele embarcar, ele raspa a cabeça. E o texto termina dizendo, porque tomara voto. Ou seja, nesse tempo todo, nessa segunda viagem toda, provavelmente no início da segunda viagem, Paulo teria feito um voto a Deus. E o voto que está falando aqui é o voto do nazireato. Ele fez um voto a Deus. Eu fico imaginando, talvez assim, Senhor, o Senhor me guardar, o Senhor me abençoar, o Senhor cuidar de mim nessa viagem, que nós possamos ser bem-sucedidos, etc, etc. Eu não vou cortar meus cabelos. Era um voto, Mas só que esse voto tinha um sentido muito mais profundo. Números capítulo 6, versículo de 1 a 12, de 1 a 21. Números capítulo 6, o voto do nazireato significava uma consagração total a Deus. Então era como se Paulo tivesse, vou me consagrar totalmente ao Senhor. E o simbolismo daquilo era não cortar o cabelo, não tomar bebida alcoólica, não se envolver com promiscuidades, etc. Resultado. Agora, Deus tinha cumprido a parte dele, o voto tinha sido cumprido. Paulo, então, corta o seu cabelo. Aquilo significa que o voto tinha chegado ao fim. Paulo faz isso novamente em Atos 21. Lá em Atos 21, no versículo 24, nós temos Paulo fazendo esse voto novamente. Entretanto, agora, de volta, eles embarcam e vêm. E quando nós podemos ver no nosso mapinha que nós estamos usando desde o início, ele volta e faz uma escala em Éfeso, aonde ele queria ir na ida, que Deus não deixou. Agora ele volta e faz uma escala, faz uma parada em Éfeso. E ali arranja uma casa onde vai morar, naquela casa, Áquila e Priscila, e eles começam ali rapidinho a evangelizar, e Deus já move corações, almas se convertem, e já nasce uma igreja ali naquela casa de Áquila e Priscila. E Paulo precisa voltar, porque tinha que voltar lá para a igreja mãe, mas ele deixa lá, tomando conta daqueles irmãos, ele deixa Áquila e Priscila, estruturando, organizando aquela igreja. E o texto vai dizer para nós, então, que ele deixa os dois, deixa o casal lá, e
E quando Paulo agora, ele volta na sua terceira viagem, voltaria ali, ele vai ver que aquele trabalho foi muito bem feito. E aí ele então faz em Éfeso uma espécie de quartel-general na sua terceira viagem missionária. Olha que coisa maravilhosa. Versículo 22, nós podemos ver então a viagem chegando ao fim. A viagem chegando ao fim no versículo 22. Chegando a Cesareia, desembarcou, subiu a Jerusalém e, tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Cesareia já está em Israel, até hoje, está lá bem pertinho de Tel Aviv, então onde fica o porto. Ele chega lá, desembarca, sobe a pé para Jerusalém, visita a igreja, certamente dá o relatório para outros apóstolos e os irmãos que estavam em Jerusalém, e desce de novo, vai para Antioquia da Síria, que era a igreja mãe, a igreja missionária. Esta é a história da segunda viagem missionária. E ela termina. E para a nossa conclusão, a pergunta é: que lições das mais importantes que nós podemos tirar de toda a segunda viagem missionária? Eu destaquei aqui algumas. A primeira delas é que Deus é que conduz a nossa vida e a sua igreja. Então essa viagem é clara. Os mínimos detalhes, Deus é que conduziu. Deus é que conduziu a vida dos apóstolos, a vida dos missionários, e Deus que expandiu a sua igreja. Deus no controle de todas as coisas. Segunda lição que nós aprendemos aqui nessa segunda viagem missionária: missões é do interesse da Trindade. Então, na segunda viagem, nós podemos ver a Trindade envolvida em missões. Nós vemos lá o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o próprio Deus Pai, agindo poderosamente naquela obra missionária. Terceira lição que nós podemos ver nessa viagem missionária, que a proclamação do Evangelho exige sacrifícios. Por isso, o crente verdadeiro precisará de discernimento, precisará de determinação e de coragem. Peça isso todo dia ao Senhor. Você que é lavado no sangue do Cordeiro, peça todo dia ao Senhor. Peça discernimento. Nós precisamos de discernimento para pregar o Evangelho. O Evangelho não é uma pérola preciosa que podemos jogar aos porcos. Não. Precisamos de discernimento. Precisamos de determinação. Determinação. Só homens determinados como esses conseguem o sucesso que eles conseguiram. Mesmo sofrendo, apanhando, etc., mas eles continuaram firmes e foram usados por Deus. Coragem, coragem. Desde os tempos de Gideão, Deus tem deixado claro que Ele precisa de homens e mulheres corajosos. Os tímidos e os medrosos têm que voltar. E no Novo Testamento, a Bíblia diz que Deus nos deu espírito de ousadia. Não de medrosos, mas de ousadia. Podemos aprender essa lição. Podemos também aprender a lição do propósito claro da salvação na vida desses que foram salvos. Desses que foram salvos no capítulo 16, desses que foram salvos no capítulo 17, desses que foram salvos no capítulo 18. O propósito da salvação ali, claramente para nós: santidade, obediência, serviço. Todos eles foram convertidos pelo Espírito Santo de Deus para ter uma vida diferente. Lá na Tessalônica, aqueles que foram convertidos levaram os seus livros cabalísticos, aquilo que não prestava, botaram em praça pública, botaram fogo. Mudaram de vida. Na Bereia a mesma coisa, em Atenas a mesma coisa, em Corinto a mesma coisa. Então fica claro para nós que o propósito da salvação não é só nós irmos para o céu e estarmos livres da condenação do inferno. O propósito da salvação já é viver aqui e agora uma vida santa, uma vida de obediência e uma vida de serviço. O que mais me impressiona nessa segunda viagem missionária é que todos aqueles que se converteram botaram o coração na obra e a obra no coração. Todos eles.
Todos eles, tipo Áquila e Priscila, colocaram a casa à disposição. Tipo Lídia, colocou a sua casa à disposição. O carcereiro de Filipos e tantos outros. Eles entenderam que nós somos lavados no sangue de Jesus para viver uma vida santa. Somos lavados no sangue de Jesus para obedecer o Senhor incondicionalmente. Somos lavados no sangue de Jesus para servi-lo, com a nossa própria vida. Outra grande lição que nós podemos aprender aqui, a essência da pregação. Essa segunda viagem ficou claro para nós. Várias vezes Lucas repete qual foi a essência da pregação. É como se ele estivesse transcrevendo o esboço das mensagens do apóstolo Paulo. E Paulo pregou em todos os lugares por onde ele passou, que Jesus de Nazaré é o Cristo, que ele padeceu, que ele foi crucificado, que ele foi morto e sepultado. Entretanto, Deus, pelo seu poder, o ressuscitou ao terceiro dia, e ele subiu aos céus, e ele voltará para julgar vivos e mortos. Essa foi a mensagem que Paulo pregou ao longo daqueles 3 anos, na segunda viagem missionária. E esta é a mesma mensagem que nós temos que pregar. Então, George, você lembra do nosso hino da mocidade? E tem uma parte do hino que diz: nós pregamos o evangelho que os nossos pais pregaram. Então, ainda hoje, nós precisamos pregar o mesmo evangelho que Paulo pregou lá na segunda viagem missionária. Ainda hoje nós temos que dizer para o mundo, ainda hoje nós temos que dizer para as pessoas que Jesus Cristo o Nazareno, Ele é Deus, Ele é o Messias prometido. Ele sofreu, Ele morreu, Ele foi sepultado, mas Deus, pelo seu poder, o ressuscitou. E Ele voltou para os céus, está à destra do Pai, intercede por nós, mas voltará. E não voltará mais como Salvador. Ele vai voltar como juiz e vai julgar vivos e mortos. E ninguém escapará do seu juízo. Essa foi a mensagem que eles pregaram. E essa é a mensagem que nós precisamos pregar. E por fim, a lição poderosa que nós podemos tirar é que a pregação do Evangelho exige estratégia. Exige estratégia. Alguém já disse que a munição que nós temos, ela é inesgotável, mas nem por isso nós vamos sair atirando para todo lado, desferindo golpes ao ar. Não, precisa de estratégia. E de vez em quando nós vamos ter de sacudir as vestes. De vez em quando nós vamos ter de sacudir a poeira dos pés. Não podemos jogar pérolas para os porcos. A pregação do Evangelho exige estratégia. De fato, a graça, ela é de graça, mas custou o sangue de Jesus. Nós a recebemos de graça, mas ela custou o sangue de Jesus. Então nós temos que ter estratégia. O conselho tem que pensar em estratégias. A liderança da igreja tem que pensar em estratégia. Como é que a nossa escola dominical vai ser mais eficaz, vai ser mais eficiente? Como é que nossos cultos vão ser mais eficazes, mais eficientes? Você, lá no seu trabalho, como é que você pode ser mais eficiente como crente no Senhor Jesus? Na escola, como ser mais eficiente? E assim por diante. Como você vai perder menos tempo? Nós estamos perdendo muito tempo. Nós vivemos hoje a era da tecnologia, que teoricamente surgiu e está aí para nós otimizarmos o tempo, mas ela consome mais o nosso tempo. De repente, observe lá, você ficou durante o dia 3 horas no WhatsApp, 3 horas no Facebook, nisso ou naquilo outro. Mas quanto tempo você orou, quanto tempo você falou de Jesus? Busque estratégias. Né? Tem uma empresa que faz e vende produtos para emagrecer, né? E aí os vendedores desses produtos, né, são vendedores autônomos, eles fazem um bottoms, né, desse tamanho assim, e coloca assim na lapela, parece mula de baiano, e está escrito assim: quer emagrecer? Fale comigo.
Não é isso? Mula de baiano, porque ele é todo enfeitado, não é isso? Não é, Lucas? Gosta de enfeitar. E aí que o sujeito fica aquele... E não tem vergonha de andar com quer emagrecer? Fale comigo. Então, por que a gente não faz alguma coisa assim? Quer ir para o céu? Fale comigo. Faz isso. E alguém vai te perguntar, como ir para o céu? Você vai dizer, através de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai para o céu se não for através dEle. Nem se você for sincero. Porque se você for sincero e quiser ir para Belo Horizonte, mas pegar a estrada para Porto Alegre, nem se sincero for, você vai chegar em Belo Horizonte. Não tem como. Então, nós temos que ter estratégia. Estratégia, né, como Lutero teve, de transcrever porções da Bíblia e distribuir naquela época do século XVI, e tantos outros, né, Abacuque e tantos outros. Estratégia, escrever nos muros, para quem passar correndo poder ler. Estratégia. Essa viagem missionária nos ensina a ter estratégia. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos, e que nós possamos verdadeiramente pregar essa mensagem que Paulo pregou. É nossa obrigação falar e não calar até o dia de Cristo Jesus. Feche os seus olhos, abra o seu coração e ore ao Senhor.